Bom dia, igreja. Tempo abençoado de louvor. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 14. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 14. Nós leremos já do verso 1 até o verso 20. Se você estava aqui semana passada, você vai lembrar que nós conversamos a respeito da experiência do apóstolo Paulo ali na primeira viagem missionária, proclamando Jesus dentro de uma sinagoga com características da diáspora, tendo naquele primeiro momento uma aceitação muito grande, as pessoas querendo ouvir mais a respeito dessa mensagem tão poderosa, marcando para o sábado seguinte, e ali quase toda a cidade reunida para ouvir a respeito desse Jesus. Mas a gente percebeu que nem tudo foi tão belo quanto parecia no início do texto, né? Alguns judeus ali inflamaram as mulheres religiosas e prepararam ali uma forma de enxotar Paulo da cidade, e a gente viu no finzinho do capítulo 13 o apóstolo Paulo sendo enxotado da cidade, literalmente sendo posto para fora da cidade, e de como ainda assim ele estava ali comprometido com a missão que o Senhor tinha incluído ele, que é a missão do próprio Deus de proclamar seu Filho como sendo o salvador da história da humanidade. E aí o apóstolo Paulo, junto com Barnabé, vão agora rumo a outras cidades continuar proclamando a respeito desse Jesus. E nós vamos ver que hoje não é tão diferente do que aconteceu semana passada no capítulo 13. O cenário continua muito desafiador. Proclamar o evangelho continua sendo arriscado, sendo perigoso, e ainda assim o apóstolo Paulo continua ali envolvido, embrenhado na missão de proclamar Jesus. Então, feito essa recapitulação para a gente conectar a história da semana passada com parte da história que nós vamos ler hoje, eu queria fazer uma pergunta para você. Você já foi a algum ambiente onde tinha aquelas placas amarelas ou aquelas placas vermelhas que dizem atenção, perigo, ou atenção, zona de alto risco? Você já passou? Provavelmente, né? Já vi alguns de vocês balançando a cabeça. E geralmente nós encontramos essas placas onde há perigo de deslizamento, perigo de um choque elétrico muito forte, estradas muito sinuosas, lugares com radiação ionizante. Qualquer lugar onde essa placa ela está gritando uma informação para quem a lê, que é, cuidado, aqui é uma zona de perigo, você pode se ferir gravemente. E na maioria das vezes, as pessoas que têm ali bom senso e temor pela sua própria vida, elas veem essas placas e elas fazem o quê? Se distanciam, tentam evitar. Você vai ver essas placas também nas praias, quando há risco de afogamento. Você vai ver ali em Recife, né, Marcelo? Cuidado, tubarões. Mas tem gente que entende assim, se possível, entre o máximo possível. Aí saem aqueles vídeos do povo lá em Recife, corajosamente ali tomando banho nas praias e se arriscando. E a gente vê, às vezes, a placa não ultrapasse. Parece que o ser humano diz assim, opa, é para ultrapassar. Quando você olha, está o cidadão com os filhos e tudo mais, depois da placa, depois da fita, assumindo um risco. Mas, para a maioria das pessoas, a ideia é afaste-se, cuidado. Se você puder evitar, evite. Gente, agora pense comigo. E se houvesse também essas placas de sinalização no que diz respeito a alguns ambientes onde a gente vai proclamar o evangelho? Existem alguns contextos onde nós falamos a respeito de Jesus e é um ambiente receptivo ao evangelho, onde provavelmente você não vai ter nenhum tipo de risco envolvido. Mas há contextos, e a gente vai ver que nessa experiência do apóstolo Paulo e de Barnabé, no capítulo 14, existiam algumas placas que diziam, olha, Paulo, Barnabé, não vai ser fácil, vai ser perigoso proclamar
o evangelho de Jesus nesse lugar. E se tivesse para a gente também, né? Algo dizendo, olha, se você entrar conscientemente aí e falar de Jesus, você está assumindo um alto risco. A grande verdade é que nesse texto de Atos, capítulo 14, Paulo e Barnabé não entraram em um lugar fácil. Eles não falaram para públicos já convertidos. Pelo contrário, eles estavam entrando num ambiente desafiador, num ambiente extremamente confuso do ponto de vista espiritual, um ambiente muito misturado religiosamente, as pessoas muito sincréticas, muito supersticiosas, e eles entraram ali para falar a respeito de um único Deus. E nesse contexto do capítulo 14, você vai ver que a cultura ela era propícia para o politeísmo, existia muita influência grega, muita influência romana, e agora esses dois homens chegam nessas cidades para falar a respeito de Jesus, para falar a respeito de um único Deus. E aí o que é que acontece? Acontece algo extraordinário. E aí é legal porque quando você lê o capítulo 14, a impressão, enquanto eu estudava o texto, é que eu estava navegando ali por um episódio de uma série de suspense, cheias de plot twist, cheios de reviravolta. E aí Paulo e Barnabé chegam e falam de Jesus e o povo crê, mas aí a outra metade do povo resiste, faz uma conspiração contra Paulo e Barnabé. Aí no meio disso tudo eles estão pregando o evangelho é acompanhado de sinais e maravilhas, e aí tem um milagre no meio desse texto, mas aí esse milagre que era para revelar a glória de Jesus, ele é mal interpretado. O povo diz, desceram agora Zeus e Hermes estão entre nós, e o povo confunde o milagre e transforma o milagre em outra coisa, e aí o povo diz, vamos adorá-los, eles são deuses. E aí Paulo e Barnabé diz, pelo amor de Deus, rasga a roupa, diz, não me adore, adore ao Senhor. E agora o povo que queria adorar diz, não quer adoração não, pois eu vou lhe matar. E aí pegam Paulo, apedrejam Paulo, colocam Paulo na porta da cidade, apedrejado. Você diz, acabou, foi o último episódio da série, morreu o personagem. Aí quando você vai lendo, de repente Paulo levanta apedrejado e volta para a cidade para depois ir embora na missão. Você lê e relê e diz tudo isso num espaço de tempo ali, enxuto em 20 versículos que a gente vai ler agora. Acontece tudo isso quando dois homens decidem proclamar Jesus como Salvador da humanidade. Olha quanta coisa, né? E será que é diferente com a gente? Quanta coisa acontece ao nosso redor, ao mesmo tempo, enquanto nós estamos proclamando Jesus como Salvador. E aí a gente precisa estar disposto, assim como Paulo e Barnabé, a entrar nesse cenário extremamente desafiador para falar a respeito de Jesus. Acompanhe comigo, agora que você já tem o enredo desse cenário, que você possa projetar isso na sua mente, o que está acontecendo no texto. Atos 14, do 1 ao 20. Diz o texto, em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que tinham se recusado a crer, incitaram os gentios e irritaram-lhes o ânimo contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. E formou-se uma conspiração de gentios e judeus com os seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele,
e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo chamavam Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhes sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos, Barnabé e Paulo, rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifício. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Ore comigo. Pai bendito, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo teu cuidado em nossas vidas. Que o Senhor nos dê um tempo de reflexão e de alimento da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Gente, só uma provocação. O último versículo, o versículo 20, me lembra muito o Alto da Compadecida. Enquanto eu li o texto, eu dava risada. Paulo ali, parecendo João Grilo, os discípulos olhando, morreu. Eu fiquei imaginando, será que alguém tocou e ele foi revivendo e deu um salto e voltou? Porque, de fato, o enredo é muito interessante, né? Estava morto, tinha acabado de ser apedrejado, e aí Paulo levanta e vai embora. Mas, gente, eu queria tirar aqui algumas lições importantes para a nossa vida a respeito da proclamação do Evangelho. E eu queria trazer isso na perspectiva de algumas zonas de risco quando a gente está falando a respeito de Jesus. A primeira zona de risco que o texto nos traz, ela acontece na cidade de Icônio, que era uma cidade extremamente sincrética, ou seja, existia ali uma confusão de perspectivas religiosas muito grandes, porque Icônio era uma cidade estratégica na sua região. Ela ficava sob domínio romano, era marcada por uma cultura cosmopolita, então tinha gente de todos os lugares fazendo negócios nessa cidade e, naturalmente, uma cidade muito misturada, com muitas pessoas de várias culturas diferentes, de credos distintos, de pensamentos diferentes. Ela também vai ser muito aberta a toda forma de expressar algum tipo de religião. O que, num primeiro momento, é muito interessante para o Evangelho, porque aquelas pessoas gostavam de ouvir a respeito de qualquer divindade. Então, para Paulo e Barnabé chegarem e encontrarem, inclusive, uma sinagoga nessa cidade, era muito positivo. Existia um povo ali de coração aberto. É aquela pessoa que você diz, olha, posso falar de Jesus para você? Pode falar. Mas é a mesma que quando você sai, ela vai ver também alguém que está falando de Maomé, alguém que está falando de uma religião que vem de uma outra origem, de alguém que está dizendo, olha, deixa eu colocar as cartas para você. Ela ia ouvir de tudo, inclusive de Jesus. E aí a gente pensa, não, certeza que isso daqui, esse ambiente tão sincrético, ficou lá no contexto de Paulo. Ficou nada. O Brasil em si, a nossa realidade brasileira é de muito sincretismo religioso. As pessoas, elas misturam todas as coisas, às vezes até o próprio crente
em Jesus mistura todas as coisas. Não faz muito tempo, acho que 1 ou 2 meses, estávamos eu, Pedro e Marcelo conversando, e Pedro mandou só um print muito curioso. E aí no print tinha assim: filha do Rei Jesus, serva do Altíssimo, signo, escorpião. Eu não sei se o signo era escorpião, mas tinha lá, signo, escorpião. Quer dizer, filha do Deus vivo, discípula de Jesus, mas com ascendência em alguma coisa. É bem o que estava acontecendo em Icônio. As pessoas tinham um ambiente religiosamente instável e confuso. E aí, gente, embora isso pareça fácil para proclamar o Evangelho, é, na verdade, extremamente desafiador. Porque as pessoas, em um ambiente como o de Icônio, elas tendem a acreditar em várias verdades. E a proclamação fiel do Evangelho, ela apresenta Jesus como sendo a verdade. Então, naturalmente, num ambiente muito misturado como era o de Icônio, e como é o ambiente do nosso país, falar que existe um único Deus, que existe uma única verdade, e que só há salvação por meio de Jesus, e que não há como misturar Jesus com nenhuma outra questão, que não há como ser crente com ascendente em Câncer ou em Escorpião, eu não sei mais quais são os outros ascendentes, que não cabe isso, que não dá para vir ao culto no domingo e olhar na segunda-feira com que cor eu devo ir trabalhar, acessar lá o João Bidu para ver como vai ser o dia daquela pessoa. Não cabe. E sabe o que é que aconteceu em Icônio nos primeiros 7 versículos? O texto vai dizer que gerou uma divisão entre o povo. Essas pessoas de coração aberto, que estavam receptivas ao Evangelho, como muitas vezes nós encontramos hoje, elas ali começaram a se dividir. Algumas receberam a mensagem pregada por Paulo e por Barnabé, e essa mensagem foi provocando transformação. Essa mensagem foi confrontando a estrutura religiosa, porque lembrem, essas pessoas não pensavam assim. Essas pessoas tinham várias influências no contexto que nós acabamos de ler. Então, somente a obra de Deus no coração delas para chamá-las ao arrependimento e a entenderem que a vida delas precisava ser agora direcionada e submetida a um único Deus. Mas do outro lado, estavam as pessoas que não estavam gostando disso. Tinham pessoas que estavam rejeitando esse Evangelho. E aí, gente, sempre que nós pregamos o Evangelho de maneira fiel, de maneira corajosa, o que vai acontecer é que algumas pessoas vão se render a Jesus, vão abraçar o Evangelho e vão se submeter a ela, mas outras pessoas vão rejeitar o Evangelho e vão conspirar contra o Evangelho. Dentro da proclamação do Evangelho não existem neutros. Não existe o grupo dos indiferentes. Existe o grupo dos que se rendem e o grupo dos que se rebelam contra o Evangelho. E aí isso é muito desafiador, porque lembram que Paulo tinha, no final do capítulo 13, sido enxotado de uma cidade por causa da proclamação do Evangelho? A própria experiência do apóstolo Paulo já lembrava para ele que, olha, se você pregar Jesus de maneira fiel novamente, muito provavelmente você vai passar por uma experiência dolorosa novamente. E o ser humano não é alguém que, em condições plenas, escolhe sofrer. Mas o apóstolo Paulo e Barnabé entendem que era necessário sofrer, que era necessário se arriscar em detrimento do cumprimento da missão. E aí eu queria provocar você nessa manhã. Você já ouviu falar o termo paz evangélica? O que é a paz evangélica? Eu posso falar de Jesus, mas se eu falar de Jesus aqui no meu trabalho, se eu falar de Jesus aqui na minha família, se eu falar de Jesus aqui no futebol, no basquete que eu participo, gente, o ambiente está tão legal, mas se eu falar de Jesus, vai dar uma desorganizada e o pessoal vai ficar uns a favor e outros contra, e tem o pessoal que tem um outro credo que é diferente do meu. Rapaz, em nome da paz, o que é que eu vou fazer? Não falo. Paulo e Barnabé, eles nos desafiam
a não nos relacionarmos com essa paz evangélica, com um ambiente confortável para proclamar o evangelho. Falar de Jesus sempre vai gerar desconforto, gente. Não acredite, como nós falamos semana passada, não acredite que existirá um ambiente onde todas as pessoas estão ali em volta de uma mesa, simplesmente esperando que eu e você cheguemos e falemos a respeito de Jesus. Não é isso que as pessoas que estão mortas em nossos delitos e pecados vão fazer. As pessoas que não conhecem em Jesus estão em rebelião contra Ele. Estão condenadas. Como nós podemos acreditar que falar de Jesus é seguro, fácil, belo e romântico, quando nós somos lembrados que os alvos da proclamação do Evangelho são pessoas que estão condenadas, mortas e em rebelião? Significa que sim, nós vamos entrar em uma zona perigosa de nos opormos ao que está sendo feito ali. Eu não sei se você já parou para pensar, mas falar de Jesus, e falar de Jesus para quem não crê, é uma oposição direta. É dizer assim, meu irmão, eu amo você, mas o caminho que você está indo é um caminho de morte. Não há como falar de Jesus sem assumir o risco que Paulo e Barnabé assumiram na cidade de Icônio, de se oporem ao que era tido como crença naquele ambiente. Não há como encaixar Jesus dentro da cosmovisão do povo, de maneira que ninguém nem perceba, para Jesus ser mais uma opção. A mensagem do cristão, assim como a de Paulo e de Barnabé, ela divide a história entre os que creem e os que não creem. Apresentar o evangelho às pessoas não é apresentar uma alternativa a ser escolhida. A salvação não vem por múltipla escolha. Não é dizer, olha, você tem um leque de oportunidades e dentre essas você tem 3 alternativas corretas. Não, não é assim. Então, naturalmente, falar de Jesus é passar pelo que Barnabé e Paulo passaram aqui na cidade de Icônio. É viver uma divisão, sim, vão ter pessoas que vão dizer, eu quero ouvir desse Jesus, eu quero entregar minha vida a esse Jesus, mas outros vão dizer, eu não quero esse Jesus, e inclusive vão se tornar opositores a quem anuncia Jesus. Você vai ver que Paulo, nesse texto que nós lemos, ele sofreu um apedrejamento, mas ele sofreu uma tentativa. Em Icônio, quando as pessoas rejeitam o evangelho, o texto vai dizer que houve uma conspiração. Olha o verso 5. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus com os seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Tamanha foi a oposição. Essa zona era tão perigosa de proclamação do evangelho que houve uma conspiração para apedrejá-los. Mas graças a Deus o Senhor deve ter mandado, o texto não diz, mas aí é minha imaginação. Como é que Paulo ficou sabendo com Barnabé que ele ia ser apedrejado? Acho eu que algum irmão ouviu, passou ali pelos becos e vielas da cidade, ouviu, nem queria ouvir, não era fofoca, ele ouviu e disse, eita, vão matar Paulo e Barnabé, vão tacar pedra nele. E aí alguém veiculou essa informação e chegou aos ouvidos de Paulo e Barnabé, e o texto diz que eles fizeram o quê? Foram embora da cidade. Eles passaram um longo período falando a respeito de Jesus em Icônio, mas diante de uma ameaça como essa, eles foram embora. E essa também é uma outra reflexão muito importante para nós. Diante de um risco eminente, talvez a minha reação, não sei qual seria a sua, seria voltar para Jerusalém. Voltar para o ambiente seguro. Mas Paulo e Barnabé fazem o quê? Próxima cidade. A missão continua. Então, primeira reflexão. A proclamação fiel do evangelho sempre vai gerar oposição. Se você entende o compromisso de ser filho de Deus, de ter o privilégio de proclamar Jesus como Salvador, saiba disso. Haverá oposição ao evangelho pregado. E se não houver, questione-se. Porque o natural, quando o evangelho é pregado genuinamente e denuncia o pecado, é que haja rejeição por parte de alguns. Se não estiver havendo nenhuma rejeição, faça uma reflexão sobre isso.
segunda zona de perigo no qual Paulo e Barnabé se envolveram e que nós também nos envolvemos. É a zona da confusão e da distorção. Você vai ver a partir do verso 8, ali no finzinho do 7 para o 8, eles saem de Icônio e vão agora para outras duas cidades, Listra e Derbe. São cidades agora diferentes, não são estratégicas, são cidades mais rurais, têm características muito distintas. Aqui não tem sinagoga, pelo menos Paulo não cita nenhuma sinagoga. Então você já entende que não tinha uma perspectiva judaica tão forte. Era um povo profundamente ligado às tradições religiosas locais. O povo era ali muito influenciado pelo paganismo e pela superstição. E aí Paulo e Barnabé chegam agora para falar a respeito de Jesus para essas pessoas. Mas diferente do que tinha acontecido nessas primeiras experiências da viagem missionária, aqui o texto de maneira mais clara diz que a pregação do Evangelho está sendo acompanhada de sinais e maravilhas. Aqui vai haver um milagre, e as pessoas vão olhar para esse milagre e vão agora reinterpretar o milagre a partir da sua própria crença. E aí, gente, quando nós pregamos o Evangelho de maneira fiel, ainda que sejamos extremamente bíblicos, cristocêntricos, sabe o que acontece? Às vezes as pessoas interpretam a mensagem de maneira errada. Quem ilumina a mente e os corações para que as pessoas interpretem a mensagem é o Espírito Santo. Então há momentos em que a gente fala de Jesus e as pessoas entendem que é Genésio. A gente fala que a glória ela é única e exclusivamente para o Senhor e as pessoas projetam a glória e a honra naquele que é apenas o porta-voz da mensagem que transforma. E aí, olha só, um homem aleijado dos pés de nascença. O texto diz que Paulo olhou para ele, viu nos olhos dele que ele tinha fé e Paulo diz o quê? Levante-se. E o texto diz que o homem deu um pulo. Por isso que eu achei esse texto extraordinário, a forma que Lucas apresenta a descrição. E o homem dá um pulo e ali as pessoas ficam maravilhadas, ficam ali assustadas, espantadas com o que acabou de acontecer na frente dos olhos delas. E aí, como elas eram extremamente sincréticas, profundamente ligadas às tradições religiosas locais, que diziam que anos e anos atrás, Zeus e Hermes já tinham andado por aquela cidade e existia na região uma profecia de que um dia Zeus e Hermes andariam novamente entre os humanos. E aí, meu irmão, quando vem Paulo e Barnabé fazem um milagre, o que é que o povo faz? Junta Lé com Cré, diz, pronto, a gente estava esperando Zeus e Hermes. E aí vem esses homens aqui e fazem um milagre, logo é Zeus e Hermes. E aí o que é que o texto vai dizer? Que o sacerdote do templo de Zeus, ele corre para preparar agora o quê? Sacrifícios para Paulo e Barnabé. Olha só, a mensagem sendo pregada de maneira clara, coerente, apontando para Jesus, e ainda assim as pessoas distorcendo a mensagem. Gente, será que isso ficou aqui nesse texto, ou tem muito disso hoje? Tem muito disso hoje, né? Nós também vivemos num mundo muito confuso, onde as pessoas querem interpretar o Evangelho a partir da sua própria experiência pessoal. E às vezes o próprio cristão cai, pisa na bola com essas coisas. Você está ali na sua adolescência, aí você vai e diz, Senhor, eu não sei se eu devo namorar, pedir aquela moça em namoro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar alguns papeizinhos. Não sei se você já fez isso. Eu caí nessa quando era adolescente. Você corta um monte de papelzinho, uns 20 papéis, aí você põe um com o nome não, e 19 com o nome sim. Põe na Bíblia e abre. Aí olha só que fantástico. Deu o quê? Sim. E aí você diz, foi o Senhor. Ou como o pastor Marcelo falava comigo essa semana, eu não sei se eu tomo essa decisão, aí você vê uma lesma, não foi, pastor Marcelo? Você falou,
uma lesma. Vai ser demorado, a bênção do Senhor vai ser demorada. Porque viu um caramujo devagarzinho. Quer dizer, as pessoas vão usando o sincretismo, o misticismo, a superstição para olhar para o Evangelho. Pregar o Evangelho é saber que muitas vezes nós precisaremos entrar em oposição direta com a cultura e a crença pessoal das pessoas. Mas que ainda assim nós precisamos falar de maneira clara a respeito de Jesus. Infelizmente, embora nós possamos dizer que o Brasil é um país majoritariamente cristão, nós não podemos afirmar que a grande maioria tem uma fé sólida em Jesus como sendo o Filho de Deus que veio para salvar o pecador. Para muitas pessoas, Jesus não é Deus. Para muitas pessoas ainda há outros caminhos que não sejam o da cruz para se achegar a Deus. E aí o que é que a gente tem visto no nosso país, e você deve ter acompanhado, pregadores virando estrelas evangélicas. Os pregadores chegam, parece que são astros de Hollywood. Pessoas que proclamam o evangelho, que lideram igrejas, que lideram movimentos missionários, com camarins, com não sei quantos mil seguidores, com cachê para pregar o evangelho. Gente, eu não estou falando de quem está fora, não. Eu estou falando de quem está dentro. Tudo isso é uma zona extremamente perigosa para a gente proclamar o evangelho. Porque as pessoas começam a projetar em nós os seus equívocos espirituais, achando que nós, que proclamamos o evangelho, somos especiais, somos mais importantes do que a mensagem. Quantas e quantas vezes alguém no seu trabalho, no seu convívio, na sua família não chegou para você, e alguns sim, porque entendem que você é discípulo de Jesus e pediram para você orar e interceder por eles. Mas quantos não acreditam que se você orar, será respondido? Para nós pastores isso é bem comum. O irmão vem orando já há semanas. Pastor, você pode orar? Como se houvesse uma linha mais rápida entre o pastor e Deus. Tem a linha comum e tem a linha express do pastor para o Senhor. E aí não tem linha express. Mas é misticismo, é superstição. Se o pastor orar, isso vai acontecer. Ano passado aconteceu algo curioso comigo e Pedro. Nós estávamos aqui na frente da igreja e vinha uma pessoa de fora. E ela entrou e perguntou quem eram os pastores. Aí o pastor Marcelo não estava, e eu e Pedro, né? Aí, rapidamente a gente já viu um olhar de julgamento sobre nós. Acho que não era bem isso que ela esperava homens mais maduros. E aí ela olha para Pedro, olha para mim, acho que ela pensa, já que tem vocês, vai vocês. Vocês podem orar por mim? E aí eu olhei para Pedro e disse, Pedro, hoje é com vocês. Saí e deixei Pedro lá. E Pedro orou pela irmã e depois ele contou para a gente, não sei se Marcelo vai lembrar, eu ri muito, porque ele disse, a irmã saiu tão desapontada com a minha oração. Primeiro ela esperava um estereótipo do pastor e ela esperava um estereótipo de oração. E aí ficou Pedro orando, que é mais novo do que eu, parece mais novo do que eu, e não fez nenhuma oração dentro do que ela esperava. E aí o que parece cômico, na verdade é trágico. Olha o coração dessa pessoa, que ela se disse discípula de Jesus, mas olha o tamanho da confusão espiritual na vida dela, né? Em busca de uma oração perdida num domingo pela manhã, esperando um perfil específico com uma oração específica. E provavelmente ela saiu triste porque ela não viu nada disso. Gente, isso ainda acontece hoje. O que está acontecendo em Listra e Derbe acontece hoje. As pessoas têm confundido a mensagem do Evangelho, tem sido mal interpretada. Por isso, eu e você não podemos ficar apenas com aquela ideia de, olha, a minha vida dá testemunho de Jesus. A sua vida, o testemunho prático e concreto que você dá de Jesus, precisa vir acompanhado de uma proclamação coerente com as Escrituras, apontando exclusivamente para Jesus. E ainda assim nós correremos risco de ser mal interpretados. E aí, se isso acontecer, a gente precisa redirecionar a glória para Jesus. Terceira zona de risco é a zona do confronto e da perseguição. Você percebeu que logo depois do milagre, o povo ficou alvoroçado,
O sacerdote do templo de Zeus começou a preparar o ambiente para colocar sacrifícios ali em gratidão pelo que Paulo e Barnabé haviam feito. E aí para ele era Zeus e Hermes. E aí o que é que Paulo e Barnabé fazem, gente? Sentam na cadeira e recebem as glórias. Pedem uma projeção de canhão de luz sobre eles. Não, né? Paulo e Barnabé rasgam as roupas em protesto e dizem: olha, cuidado, vocês estão errando, homens, vocês estão errando. Nós não somos deuses, nós não somos Zeus e Hermes, nós somos homens como vocês. E aí vem uma das coisas mais assustadoras desse texto. Veja, as pessoas estavam ali prontas para render culto a Paulo e Barnabé. No momento que eles geram frustração no coração das pessoas, o coração agora responde com ódio e violência. Cheguem, vamos prestar cultos, vamos fazer sacrifícios para vocês. Paulo e Barnabé rejeitam todo e qualquer tipo de idolatria. E aí, imediatamente, o que é que acontece? Então, se vocês não querem ser cultuados, se vocês não querem ser adorados, vocês agora vão ser perseguidos. Entende porque eu falava no início que na proclamação do Evangelho não existe neutralidade? Às vezes, quando nós nos frustramos, a gente só volta para casa frustrado e pede um chocolate, um docinho, para afogar nossas mágoas e está tudo bem. Nos textos do capítulo 13 e do capítulo 14 de Atos, você vai ver que quando as expectativas espirituais das pessoas são frustradas, elas respondem com ódio, com perseguição. Quando Paulo e Barnabé rejeitam a idolatria do povo, essa adoração disfarçada, o povo agora decide o quê? Persegui-los, apedrejá-los. Queridos, entende como não há possibilidade de eu e você proclamarmos o Evangelho sem assumirmos nenhum tipo de risco? Se você, se a sua família entendem que estão proclamando o Evangelho, naturalmente vocês vão se envolver com alguma dessas zonas de risco que nós estamos falando. Mas, sem dúvida, a mais sutil delas é essa da idolatria. É óbvio que no texto aqui em Listra e Derbe é bem evidente a idolatria, né? Você tem um sacerdote querendo oferecer sacrifício. Mas e hoje? Será que existe uma idolatria das pessoas para conosco que proclamamos o Evangelho? Existe. Só que bem mais velada. Ninguém oferece mais sacrifício. Ninguém oferece mais algo tão explícito como aqui no texto. Mas muitas vezes vem através de um pedestal. Vem através de um: se você orar, Deus vai responder. E às vezes a gente não percebe, imbuído de carinho, de amor pelas pessoas, nós oramos, nós abençoamos, mas é algo que nós devemos estar atentos, é se de fato o coração e os olhos das pessoas estão ali fitos em Jesus, entendendo que todo o poder, que a glória, que o domínio, que a majestade, que a soberania vem do Senhor ou vem de nós. Ou quando as pessoas acreditam que só se você for lá, você vai resolver. Tem um ponto autocrítico denominacional que aqui entre os pastores da igreja nós fazemos. Poxa, às vezes a gente não percebe isso, mas a gente idolatra a nossa denominação. Tal cidade não tem presença batista, mas tem presença da presbiteriana, tem presença da Assembleia de Deus, tem presença de outras denominações sérias que proclamam Jesus, e é uma cidade alcançada, mas não tem uma igreja batista, não tem problema nenhum, mas tem outra igreja séria, e no céu nos veremos juntos. Então essa idolatria hoje não é como a que a gente está lendo em Listra e Derbe, mas vem com outras facetas. Vem com aquela oração que só é atendida se for o pastor, vem com a imposição de mãos, porque se você impor, você vai curar, tem com a denominação que só ela tem poder, tem com o estilo de oração, que só aquele estilo de oração tem poder, e aí a gente vai permitindo que o nosso coração se inflame, e a gente tem que estar muito atento para que não permitamos que nenhuma glória seja dada a nós. Paulo e Barnabé foram
exemplares. Eles não flertaram em nenhum momento com a ideia de receber a glória. De imediato, eles foram ali se opondo ao comportamento do sacerdote de Zeus, dizendo: olha, para com isso, meu irmão. Não é esse o caminho, você está entendendo tudo errado. Eu estou falando de Jesus, você está entendendo outra coisa. Não é para mim que você tem que render sacrifício. O caminho agora é através de Jesus. E aí ele vai e explica: por um longo tempo, Deus deixou que vocês adorassem a quem quisesse e derramou graça sobre vocês, chuva, o plantio aconteceu com fartura, mas agora chegou o tempo em que o Filho de Deus está posto. Nós somos desafiados, gente, a claramente falar no nosso tempo, na nossa geração, no nosso contexto, que só Jesus salva. Sexta-feira na célula nós falávamos sobre isso. Poxa, e como é que a gente vai falar de Jesus? E eu tenho que começar lá por Abraão, e eu tenho que falar todo o resumo da história patriarcal e citar os reis, os juízes, os profetas. Vai ter momentos em que você vai poder fazer esse caminho da história da redenção, como a gente já aprendeu numa série aqui na igreja, e facilita muito quando você conecta todos os pontos da Escritura a Jesus, como Jesus sendo a resposta de Deus. Mas há momentos em que você vai ter ali uma janela de tempo curta e que você vai precisar diretamente falar que só em Jesus há remissão para os pecados. E nós precisamos fazer isso cuidando para que, se formos mal interpretados, nós façamos o que Paulo e Barnabé fez: corrigir a rota e apontar para Jesus. Mas aí, meu irmão, vem a quarta e última zona de risco. E essa ela é muito desafiadora. É a zona da fidelidade. Se manter fiel na proclamação do Evangelho custa caro. Você observou o que é que aconteceu no finalzinho do texto, quando Paulo e Barnabé diz: não queremos essa glória, nós rejeitamos esses sacrifícios, nós somos homens como vocês. O que é que acontece? O coração do povo é inflamado. Mas aí eu queria chamar você para ver um detalhe desse texto, que parece coisa de novela mexicana. Olha comigo, lá no finalzinho do texto. Verso 19. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Só aqui. Gente, onde é que Paulo e Barnabé estão agora? Listra e Derbe. O texto está dizendo que veio gente lá de Antioquia da Psídia, que tinha enxotado eles, que tinha gente de Icônio, que foi ali, tentou apedrejar e não conseguiu. Olha que coisa maluca. Não havia oposição apenas de quem estava na cidade com Paulo e Barnabé. Veio gente das outras cidades, confabulando entre si, fazendo ali um deslocamento para chegar numa outra cidade, para fazer um moído, como a gente diz aqui no Nordeste, para provocar o quê? A rejeição e o apedrejamento de Paulo e Barnabé. Que coisa maluca. As pessoas não apenas rejeitam o Evangelho, como se tornam aqui perseguidoras de Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé nem estavam mais em Antioquia da Psídia, nem estavam mais em Icônio, já passou. Mas eles queriam agora ainda resgatar a experiência que eles tiveram e que não gostaram, e eles vai agora essa caravana para Listra e Derbe e encontra uma população que está inflamada, que está revoltada, que queria adorar Paulo e Barnabé e eles não quiseram, e agora é o terreno fértil para ser o quê? Colocado fogo na história. E aí vem essa caravana aqui de malfeitores, fofoqueiros, difamadores, e aí chega em Listra e Derbe e vai incitar o povo a ficar furioso com Paulo e Barnabé. E aí a gente não consegue afirmar o que é que eles disseram, mas provavelmente eles acusaram Paulo e Barnabé de serem falsos mestres, enganadores, que estavam ali para manipular aquelas pessoas. E aí, quando você lê esse texto, a velocidade que as coisas estão acontecendo entre vamos adorá-los
e vamos apedrejá-los, lembra muito ali a reta final de Jesus entre Hosana e crucificam. Rapidamente o jogo vira. Hosana e agora não, crucificam. Aí você vê Paulo e Barnabé no mesmo caminho. Vê como o nosso caminho é sempre do mestre? Jesus, Hosana, pouco tempo depois crucificam. O povo aqui agora adora o sacrifício e não, agora apedreja, mata e joga fora. Gente, ser fiel na proclamação do evangelho sempre vai nos custar alguma coisa. No caso de Paulo, custou caríssimo. Foi um resultado brutal. Paulo é arrastado para fora da cidade, é apedrejado. O texto diz que ele é deixado como morto. E aí eu queria que você refletisse nesse momento. Quanto tem lhe custado proclamar o evangelho? Ou o que tem lhe custado proclamar o evangelho? Eu não sei qual o custo você tem assumido em proclamar Jesus, mas algo que eu posso lhe afirmar olhando para todo o livro de Atos é que todas as vezes que nós falamos a respeito de Jesus, isso nos custará algo neste tempo, nesta era. Alguém que nos amava e que não nos amará mais, alguém que era próximo à nossa família, que não será mais, um grupo de pertencimento que nós tínhamos, que não terá mais, um familiar que era próximo, que agora não será mais, ou tantos testemunhos de pessoas que nós conhecemos pelo caminho, que foram expulsas de casa, ou seja, se tornar discípulo de Jesus e um proclamador do evangelho lhe custou a própria família natural, mas quanto tem lhe custado proclamar Jesus? Gente, assumir o compromisso de proclamar o evangelho é assumir o fato de carregar riscos reais, riscos físicos, riscos emocionais, riscos espirituais. No caminho da proclamação, sempre haverá algum tipo de ferida. Mas quando nós colocamos na balança os riscos e as feridas que são postas pelo caminho, versus a glória de ter o nome de Jesus sendo proclamado através da nossa vida, a glória de proclamar Jesus é infinitamente maior do que os riscos que nós estamos envolvidos. E aí é impressionante o que acontece com Paulo, né? Retirado para fora da cidade, apedrejado. Os apedrejadores vão embora, os discípulos chegam ali. Eu imagino os discípulos cabisbaixos, tristes, chorosos. Imagine, a cena é da mais horrível possível. Paulo foi apedrejado, então devia haver ali muito sangue, muitos hematomas. E os discípulos olhando, e aí Paulo, como no alto da compadecida, ele levanta. E o texto diz que ele foi o quê? Para dentro da cidade de novo. E aí você já entende, ele foi tratar as suas feridas. E logo em seguida, o que é que ele faz? Próxima cidade. Olha que coisa extraordinária desse texto. Paulo foi enxotado de uma cidade com Barnabé. Foi para outra cidade, tentaram apedrejar ele, ele foi para a próxima cidade. Agora deu certo, Paulo sofreu uma tentativa de homicídio. Quase foi morto. E esse homem volta com seu parceiro de viagem para dentro das cidades. Se recompõe e agora ele continua na missão. Gente, é esse o convite que Jesus tem para nós nessa manhã. Permanecermos firmes na missão, apesar dos riscos que nós estamos envolvidos. Porque lá no final da trajetória de Paulo, ele vai dizer o quê? Combati o bom combate. Guardei a fé. Que a nossa vida possa lembrar a vida de Paulo e Barnabé. De uma trajetória desafiadora, com riscos assumidos, porque fazer parte do reino de Deus é isso, é se posicionar diante de uma cultura que não é receptiva ao evangelho, assumir os riscos e as perdas que isso naturalmente vão nos trazer, mas nos apegarmos àquilo que nós temos de mais precioso, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. E que você possa, durante a semana, responder a uma pergunta: que riscos eu tenho experimentado por proclamar a Jesus? Porque se você tem proclamado a Jesus, você vai viver uma experiência arriscada
Talvez não como a de Paulo, eu espero que não como a de Paulo de ser apedrejado, mas em um outro aspecto tão desafiadora quanto a dele. Mas não se acanhe, não fique intimidado, não tenha medo, porque o Senhor é conosco, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos encoraja, é Ele quem fala por nós e através de nós. E a nós importa proclamar que Jesus é o Filho unigênito do Pai, que se tornou homem, que morreu por nós, que ressuscitou ao terceiro dia e que só há vida eterna nele. Amém? Curva sua cabeça. Pai bendito, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua poderosa palavra. Nós queremos te agradecer, Senhor, pelo testemunho de Paulo e Barnabé, pela coragem, pela fidelidade que eles demonstraram na proclamação do Evangelho. Senhor, que apesar dos anseios, dos medos, das preocupações que povoam o nosso coração e a nossa mente, nós possamos ser movidos pelo teu Espírito, Pai, e encorajados por Ele, a proclamar o Senhor como Salvador, apesar dos riscos envolvidos. Nos usa, Pai, como testemunhas da graça, como testemunhas de Cristo, Pai. Que tenhamos uma vida que reflete Jesus, mas que esta vida, Pai, seja acompanhada por palavras que apontam Jesus como o único caminho que irá religar o homem ao Pai. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça de Jesus e que as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém.